A gente volta falando de direito e hoje na área médica. Para conversar comigo, a gente tem aqui a advogada especialista em direito médico, Vanessa Lisboa de Almeida. Seja bem-vinda, Vanessa. Vanessa, começar falando que a gente tinha anunciado já de cirurgia plástica, mas na verdade a gente vê muito na mídia, né, quando acontece alguma coisa, alguma ação, mas pelo que você me falou, não é o que está no ranking das ações judiciais, é isso? É isso, boa noite. Quem está no ranking das ações judiciais em especialidade médica é a ginecologia e obstetrícia. Cirurgia plástica, ela está em 6º lugar. O que acontece? A cirurgia plástica, o paciente da cirurgia plástica, ele não é um doente. Então, ele não busca o médico no hospital, onde ele não tem uma relação com esse médico, ele vai ser atendido pelo médico que está de plantão. Tá. Ele busca o médico num consultório particular e ele escolhe o médico que ele vai ser atendido e ele estabelece uma relação médico-paciente. Então, como ele escolheu com muito cuidado esse médico, o cuidado também até processar o médico demora um pouquinho mais, diferente do paciente que encontra um médico na porta do hospital porque está doente. Você acha que é por isso que talvez tenha mais repercussão na mídia? Talvez por essa escolha? A repercussão na mídia do processo em cirurgia plástica, porque a gente olha assim, parece que a cirurgia plástica é a mais processada. Sim, então. Não é. Ela é em 6º lugar. Tem ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, clínica médica, oftalmologia. Todas essas especialidades são mais processadas que a cirurgia plástica. E o interessante é que são todas especialidades de procedimento cirúrgico. Então, existe a cirurgia e por alguma intercorrência cirúrgica acaba gerando um descontentamento do paciente, gera o processo. Tá. O paciente da cirurgia plástica, ele não é um doente. Ele é uma pessoa sadia que busca melhorar sua aparência e por algum fator a cirurgia vai contra a vontade dele, uma questão de intercorrência, uma cicatrização inadequada, e aí ele acaba ficando insatisfeito com o resultado da cirurgia e processa ao médico. Acho que tem aquele apelo também, né, da pessoa ser uma pessoa nova, bonita, e por que foi fazer a cirurgia que deu errado? Tem aquela questão também, né? Talvez por isso que tenha um destaque maior, assim, Tem né? essa questão. Novamente, a pessoa sadia, bonita, quer melhorar um pouquinho e acabou não gostando do resultado. Mas isso não significa um erro, né? O fato dela não ter gostado do resultado não significa um erro. A cirurgia plástica, ela tem limites, cada procedimento tem um limite, a própria técnica tem um limite. Uma cirurgia de mama para uma mulher que está reconstruindo a mama porque fez uma retirada de tumor, é diferente de uma cirurgia de mama para botar prótese numa menina que tem 20 anos e com seios pequenos. Tá? Então tem um limite da técnica. Como chegar assim no consultório? Quais são os principais problemas assim? No consultório, eu não sou médica. Não, tá? digo no escritório de advocacia, isso, tá? O que nós recebemos de cirurgia plástica? A maioria dos procedimentos feitos é a mamoplastia e a lipoaspiração. Isso é dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, por óbvio, são os procedimentos mais processados. Mamoplastia e lipoaspiração. Mas assim, problemas que eu te digo talvez de erro médico, ou talvez que o paciente não fez o pós-operatório como deveria? Quais são os... Tá. A maioria dos procedimentos são pacientes que não gostaram do resultado ou tiveram complicação de cicatrização. Tá? A complicação de cicatrização, ela é inerente ao processo de cicatrização do paciente, ela independe da técnica médica utilizada. Então, o médico utiliza a técnica adequada, faz a cirurgia como preconiza a literatura médica, a prática médica, e o corpo do paciente não reage ao processo de cicatrização como esperado. E, óbvio, uma cirurgia tem uma incisão e essa incisão deixa uma cicatriz. E essa cicatriz acaba deixando o paciente insatisfeito. E aí ele processa o médico por isso. Então, nesse sentido, quando essa queixa, nós temos um nível de absolvição maior. Os médicos são absolvidos por isso. Tá. O que tem acontecido, que tem condenado o médico, isso foi pesquisa de um levantamento que eu fiz no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Tribunal de Justiça, é a ausência de informação pro paciente.
O médico não presta a informação adequada para o paciente que poderá ter problema na cicatrização. Tá? Então, nós levantamos e isso tem condenado o médico. Nós tivemos agora o meeting de cirurgia plástica, foi fim de semana passado, e nós mostramos para o médico esse trabalho, esse levantamento, e eles puderam ver o que estava condenando eles no judiciário, até para eles poderem melhorar e atender melhor. Como é que é feito esse comunicado? É na consulta ou muito médico faz por escrito? Como é que costuma ser feito? Como é que deve ser feito, assim, pela tua experiência? Como é que deve ser feito a comunicação para o paciente das complicações, né? O paciente, ele faz várias consultas antes da cirurgia. Então, tem a primeira consulta, que é aquele primeiro contato que ele tem com o médico, que ele expõe a insatisfação, seja no abdômen, seja no seio, no rosto. Então, ele vai expor a insatisfação e o médico vai expor qual é a técnica mais adequada para aquele problema. Muitas vezes o paciente vai querendo botar silicone e, na verdade, o problema dela não é de silicone, não é botar silicone no seio para levantar. É fazer cirurgia específica para levantar o seio, sem a necessidade de silicone. Então, o médico tem que explicar qual é a técnica médica, quais são as complicações inerentes à técnica médica, e isso inclui complicações até mesmo de anestesia, que o paciente vai ser anestesiado. Dar subsídio para o paciente buscar mais informações em site de internet, em artigo científico, porque o paciente da cirurgia plástica, ele é diferenciado, ele tem tempo até a cirurgia para pesquisar. Ele se planeja para aquilo, Se planeja para aquilo, exatamente. E depois ele tem que colher do paciente o termo de consentimento informado. O que é isso? O médico informa para o paciente as complicações cirúrgicas, a técnica que vai ser aplicada, tudo que versa sobre aquele procedimento. E o paciente tem que informar para o médico que tem noção dos riscos dessa cirurgia e que sim, mesmo conhecendo os riscos, ele aceita fazer a cirurgia. Isso é o termo de consentimento informado. E esse termo ele tem que ser assinado com uma antecedência. Por quê? Porque depois da assinatura, o paciente tem que ter tempo de desistir. Quanto tempo? 5, 10 dias. Não pode ser no dia da cirurgia, senão ele não tem tempo de desistir. Então, nós sugerimos ao médico de conceder de colher o termo do paciente de 5 a 10 dias, pelo menos. Se por acaso o erro for do médico, qual a complicação que ele pode ter? Se o erro for do médico, tá? Se for constatado que aconteceu sim um erro, o paciente ele deve procurar um advogado primeiro, né? O médico pode ser processado civilmente e aí o paciente teria direito à indenização. Criminalmente, por lesão corporal talvez, ou por óbito, vai depender da situação, e no conselho também, no Conselho Regional de Medicina. Tá. No caso, assim, as pessoas que estão em casa, quem sonha em fazer uma cirurgia ou planeja fazer, eu acho que ninguém quer passar por isso, né? Ter que mover uma ação. O que a pessoa pode fazer para se precaver, para evitar? Esse termo seria uma das principais coisas ou não? Primeiro uma conversa, pesquisa, o termo específico. Tem mais alguma dica que você possa dar? Alguns cuidados, tá? O primeiro deles é procurar um médico especialista. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem regional em todos os estados, nós temos a regional de Santa Catarina. Ela tem uma lista de médicos que são especialistas em cirurgia plástica, que tem o registro de especialidade. Então, procure um médico especialista, tá? A medicina, quando o profissional se forma em medicina, assim como quando se forma em direito, ele pode atuar em todas as áreas. Então, todos os médicos podem atuar em todas as áreas. Porém, o médico especialista, ele além dos 6 anos de medicina, ele ainda fez mais 5 anos de residência. Então, ele realmente está bem qualificado para fazer esse procedimento. Depois, ir na consulta e tirar todas as dúvidas. Todas. Uma pessoa sã, que não tem doença nenhuma, que está disposta a se submeter a um procedimento cirúrgico, tem que ter conhecimento desse risco, inclusive do risco de óbito. A maioria das pessoas que você já atendeu, né, foram assim no susto ou realmente pesquisaram? Como é que foi, assim, pra gente saber
Tá. Que tipo de atitude que elas tomaram mesmo? A maioria dos pacientes pesquisa, tá? A maioria dos pacientes pesquisa, sabe o que quer. Nós tivemos, o número de processos contra cirurgião plástico, ele é muito pequeno. Não é assim tão grande quanto parece. Então, a gente conversando, parece que tem muitos, são muitos pacientes. Não são. São poucos pacientes que processam cirurgião plástico. Desde o descontentamento da cirurgia até o processo, a paciente ela conversa novamente com o cirurgião explica o que aconteceu, o porquê que não atingiu aquele resultado. Como eu falei, tem os limites da cirurgia. Às vezes faz o retoque, por exemplo, uma lipoaspiração que sobrou um pouquinho de gordura no clote. O médico pode ir lá e tirar aquele pouquinho que sobrou. Então, até chegar ao processo, tem uma distância. Quais são os principais casos assim, de ações, tirando a cirurgia plástica? Tirando a cirurgia plástica, a ginecologia ela está no topo. Ela está no topo e geralmente os processos que envolvem a ginecologia e a obstetrícia são relacionados ao trabalho de parto. Um trabalho de parto proveniente de uma paciente que não fez os exames pré-natais de forma adequada. Tá. Ela teve o primeiro exame que dá a idade, a data provável do parto, ele não foi feito, então não foi as outras consultas. Então isso dá uma complicação muito grande na hora do parto. Tá. E as pessoas te procuram, seria mais para isso? Assim, quais outros casos que você vê diariamente, que você vê com mais frequência? Quem nos procura são os médicos. Tá. São os médicos que nos procuram. Como eu lhe falei no começo, nós fazemos defesa de médico. Vocês não atendem público? A gente atende o público, mas é mais para tirar alguma dúvida. Tá. Nós não processamos médico, nós fazemos defesa de médico. Tá. Os médicos que nos procuram, a grande maioria é nitidamente complicação de procedimento. Nós temos um índice muito grande de absorção no nosso escritório, em torno de 95%. Porque a grande maioria é complicação. São procedimentos que aconteceu alguma intercorrência cirúrgica, houve uma complicação. Óbvio que o paciente não tem conhecimento técnico para distinguir o que é uma complicação de um erro médico. E o erro médico é uma palavra que na mídia está... parece que é a última moda, né? Tem até associações de vítimas de erro médico hoje em dia. Então, o paciente ele não tem esse conhecimento técnico para saber quando é erro e quando é uma complicação de procedimento. E o médico, quando nos procura, ele já mostra para a gente, já traz a literatura médica mostrando que sim, aquilo que aconteceu com aquele paciente é uma complicação prevista em literatura, já tem estudos que mostram que pode acontecer, que isso independe da capacidade técnica do médico. O paciente submetido àquele procedimento pode ter aquela complicação. Um exemplo bem grande é o procedimento de histerectomia. A histerectomia já está prevista em literatura fístula em ureter. O que é a fístula? É um furinho no ureter. Então, isso está em literatura, o paciente não sabe disso, por óbvio, a paciente vai fazer uma histerectomia e sai com o ureter perfurado. É assim que ela entende, é assim que ela vê. E, na verdade, não foi um erro médico, foi uma complicação no procedimento cirúrgico. Essas complicações têm que estar descritas e têm que ser faladas também, né? Porque já estão na literatura médica. A pessoa não tem como adivinhar, né? O procedimento, isso está escrito sim, já está nos termos de consentimento. Só que o paciente que está lá no hospital doente, ele não tem esse tempo de ler o termo de consentimento. Infelizmente, né? Diferente daquele que a gente falou da cirurgia plástica. Ele está doente, ele está precisando do procedimento cirúrgico, o médico explica para ele qual é o procedimento e às vezes ele não tem nem escolha, tem que ser submetido ao procedimento. Às vezes é um tumor que tem que tirar. Então, essa é a grande diferença do paciente de cirurgia plástica e do paciente que é atendido no hospital por um profissional que ele não escolheu, que ele não conhece e ele tem que fazer o procedimento. Porque isso vai custar a vida dele, né? Tá. É grande a demanda de médicos que procuram o escritório? É uma área ampla do direito ou não?
É uma área que está aumentando muito. Nós tivemos um aumento de 1.600% de processo contra médicos no país. O nosso escritório, nós constatamos nos últimos 4 anos um aumento de 400%. Esses 1.600 é nos últimos 10 anos, tá? Hoje em dia, quase 20% dos médicos do país têm processo. Então, processo de maneira geral, inclusive Conselho Regional de Medicina, né? Então a gente vê talvez uma falta de comunicação, né? Quem sabe? Não, eu não diria uma falta de comunicação, mas uma falta de conhecimento técnico da população. Sim. A população não tem conhecimento técnico, não tem como distinguir o que é uma complicação do que é um erro médico. Sim. O que é um erro médico? É um erro grosseiro. O erro médico é, um exemplo bem claro, um paciente que vai para operar o joelho direito e o médico faz a operação no joelho esquerdo. Isso é um erro médico. Tá. Isso é um erro grosseiro. O paciente, um bebezinho, nós temos uma manobra quando o bebezinho fica preso na hora do parto, que fica preso no canal vaginal, tem uma manobra que o médico faz, que ele quebra esse ossinho aqui do bebezinho para poder tirar. E a pediatra, esse é um caso que nós temos no nosso escritório, a pediatra engessou o outro braço. Então, isso é um erro grosseiro. Sim. Não tem explicação, Não tem explicação, né? tá? Então, esses casos, sim, são casos de condenação, são casos de erro grosseiro. Complicação de procedimento não é erro médico, é passível de acontecer em qualquer procedimento uma complicação. Tá bom. Obrigada, Vanessa, pela presença. Obrigada. Uma boa noite para você, um bom feriado também. Tá bom, obrigada para vocês também.